Oi, 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 tchutchucos e tchutchucas da Fabi, aquele tom mais baixo, porque a gente vem gravar quando? Quando as crias dormem. Eu vim hoje, na verdade, pagar uma dívida com vocês. Lá no Instagram, vocês vivem me pedindo, toda vez que eu faço alguma citação, ou que eu conto de algum livro que eu tô lendo, vocês pedem, Fabi, dá dicas de livros sobre maternidade, livros sobre criação de filhos. Eu peguei os meus favoritos pra gente falar um pouquinho de cada um. Então, o primeiro vídeo eu vou falar hoje de 6 livros e no próximo vídeo eu falo de mais alguns, porque eu acho que são livros que são, assim, muito fundamentais para você entender o desenvolvimento da criança, para você entender como que a sua criação afeta a criação dos seus filhos. São livros, assim, imprescindíveis. Obviamente eu vou acabar lendo outros livros e vou incorporar no meu hall de livros favoritos, mas, por enquanto, do que eu li, dos materiais que eu conheço, esses são os meus prediletos até agora, os que eu achei mais úteis para minha vivência como mãe. O primeiro deles eu falo tanto que acho que vocês já sabem, é o meu preferido, é a base da educação que a gente prega aqui dentro de casa, que a gente vive, que é a Orientação da Criança, de Ellen White. Eu acho esse livro fantástico. Ele fala muito sobre o comportamento da criança, sobre a missão nobre de levar a criança para Deus, de como você controlar maus comportamentos e tendências negativas, ao mesmo tempo de como pai e mãe se portarem. É um livro muito completo, é um livro cristão, tem quase 200 anos, mas é super atual. Eu nem devia estar nessa lista porque ele é o básico da minha vivência materna, tá? Mas enfim, é o meu primeiro da lista, sem dúvida. Um outro livro que me ajudou muito a compreender todo o desenvolvimento infantil, principalmente no que se relaciona a emoções, a comportamentos, foi esse aqui, O Cérebro da Criança, do Daniel Siegel. Eu acho esse livro, assim, fundamental. Acho que todo pai e mãe devia ler para entender como é que funciona o desenvolvimento do cérebro da criança. Porque às vezes a gente tem raiva que a criança faz uma birra, a gente fica, nossa, irracível, que não me obedece, porque tá testando meus limites e tudo mais, porque a gente não compreende o desenvolvimento cerebral da criança. A gente não sabe nem do nosso, né, gente? Vamos combinar? Pergunta: quanto você já estudou sobre o cérebro humano? Quando eu parei para pensar nessa pergunta que ele faz logo no início, eu falei, gente, eu não sei nada sobre o cérebro, os passos de desenvolvimento. Por exemplo, eu não sabia, e no livro eu aprendi, que o cérebro amadurece por volta dos 25, 26 anos. Aí eu fico querendo exigir um comportamento de adulto do meu filho de 3, 4 anos, se ele não tem condições, ele não tem capacidade de agir como eu espero que ele haja. Então, entender isso faz com que a gente tenha mais paciência e mais compreensão diante das dificuldades do filho, de lidar com tanta novidade, com tanto aprendizado, de lidar com as emoções, com as frustrações. Eu acho, assim, um serviço. Eles dão dicas muito práticas de como você conduzir em cada crise, sabe? Por exemplo, ele tem uma ilustração que eu gosto muito e que eu sempre lembro nos momentos de nervosismo, né, do Teodoro. Ele fala que o nosso estado de emoção, ele se assemelha a um rio e a gente tem que fluir junto com esse rio. A gente não tem que estar muito nem na borda esquerda nem na borda direita. E o que a gente vai fazer com o aprendizado da criança, com o desenvolvimento cerebral da criança, é conduzi-la a sair das margens, a fluir nesse rio de domínio das emoções. Eu acho incrível, o meu é todo marcado. Recomendação. Um outro livro que eu acho muito legal, eu li já tem um tempo e eu vi agora há pouco tempo que ele tinha em português, daí eu comprei, que é da Catherine Lecuyer, eu não sei se é assim que se fala o nome dela, mas é um livro curto, rápido e que me deu muitos insights, principalmente porque, assim, tem uma coisa que a gente não pode fugir. Os nossos filhos nasceram na era tecnológica. Eu sei que existem várias vertentes, porque o filho não pode ter contato nenhum com tela. Mas tá, se você faz um FaceTime com os avós, com a família, já é tela. Não pode ficar assistindo nada, mas agora em tempos de pandemia, as crianças tudo tendo aula online, fica 4, 5 horas na frente do computador com outras pessoas, enfim. E existe muita discussão do que é ficar na tela, né? Se é ficar assistindo passivamente um desenho, se é ficar interagindo com outro ser humano, enfim. O fato é que existe muita tecnologia, muitos estímulos para a criança e isso afeta o comportamento. Afeta de uma forma que nós pais hoje, que não vivemos essa realidade, né? Eu brinquei na terra, com rua, me cortando, subindo no ar, montando casinha. Eu não tinha essa realidade de tecnologia, de eletrônicos, não foi a minha vivência. Eu acho que a maioria dos pais da minha geração não teve, né, essa vivência. Só que nossos filhos têm. E isso faz com que a criança tenha um outro olhar diante da vida. E o grande medo, pelo menos o meu, é que ela perca o encanto pelo que é simples, pelo que é belo, pelo que transcende as épocas. Um grande temor, vamos dizer assim, é que o Teodoro não soubesse apreciar, por exemplo, a natureza, que ele não conseguisse se divertir
brincando, suando, trepando nas coisas, andando de bicicleta, sabe? E ela é uma educadora muito famosa, tem até um TED dela, em que ela fala sobre isso, como despertar a curiosidade da criança, como você fazer com que a criança tenha prazer nas coisas que são simples, como fazer com que ela, mesmo vivendo, né, no mundo, na realidade que a gente vive, como fazer com que ela tenha curiosidade, não perca essa curiosidade, essa vivência infantil, porque a gente fala das muitas vantagens, e eu acho que tecnologia tem muitas vantagens, só que existem algumas desvantagens que são muito permanentes, sabe? Que duram muito tempo. Uma delas é matar a curiosidade da criança. Ela quer descobrir as coisas, ela quer saber o porquê das coisas. O Theo tá nessa fase. Por quê? 20 vezes por dia. E como não fazê-la perder isso, para que ela continue um adulto curioso, um adulto criativo. Então, educar na curiosidade é você trazer o seu filho como agente da própria vivência, sabe? Que ele tenha prazer em desfrutar da vida. Então, eu super recomendo. Esse aqui, eu acho que foi o segundo ou terceiro livro que eu li quando eu estava grávida ainda. É uma série, na verdade, Criando Meninos. E esse livro eu achei muito incrível. O autor dele é cristão. E ele, assim, ele dá dicas práticas de vivência de como você entender o seu filho, sabe? A diferença de meninos e meninas. Ele até tem o Criando Meninas, que eu preciso ler agora, eu não li ainda. Na gravidez do Teodoro eu li muito, né? Na gravidez das meninas. A gente foi aproveitando os livros, né? Porque não tinha tempo. Ele fala de como a gente, ainda na infância do menino, pode transformá-lo num homem bom, num homem íntegro. Como que respeitar as características do menino sem emasculá-lo, sem podá-lo, vai fazer com que ele seja um homem o mais íntegro possível. E você começa a entender as fases da criança, quando que o Teodoro, enquanto menino, é mais apegado à mãe, ao seio materno, aquele colo, quando ele começa a ter as referências masculinas do pai. Coisas, por exemplo, que eu vi aqui é quando o menino começa a se tocar, o menino descobre o seu órgão genital, né, porque fica fora, é diferente da menina, e ele começa a manipular, e ele começa a ver aquilo e você entender o porquê daquilo, como você controla aquilo, como que você educa, você guia. Eu achei esse livro muito incrível, eu acho que todo pai e mãe de menino devia ler. Tem um Meninas que eu vou ler, depois eu conto pra vocês, é tão bom quanto o de menino. Esse outro aqui eu gostei muito, mas eu não terminei de ler, na verdade. Na segunda parte eu acho que ele fica meio repetitivo e eu acabei deixando pra lá. Que é o Simplicity Parenting. Ele foi um livro fundamental, que existe um processo para que as crianças sejam mais calmas, seguras e confiantes. E esse livro é um guia, na verdade, os autores são Jim Campaign, com a Lisa Ross. Ele é muito informativo, ele tem muita pesquisa de como você cria um ambiente de infância mais calmo, para que a criança tenha capacidade de contemplar o tédio, para que a criança não seja o tempo todo pilhada por estímulos, que precisa estar... Sabe aquela criança que precisa estar o tempo todo sendo entretida? Sabe? Que o pai fica de palhaço da criança o tempo todo, porque nada calma, nada contenta, e a criança está sempre precisando de 1000 estímulos. Essa criança de 1000 estímulos, ela foi levada a isso. E existe como você tornar um ambiente infantil de forma mais calma, mais pedagógica. Ele fala, por exemplo, de excesso de brinquedos, que várias vezes eu peco, né? Às vezes tem que olhar, não, vamos tirar isso aqui, jogar fora, diminuir as coisas com que as crianças têm contato. Ele fala do estímulo de atividades, de como o excesso de atividades faz com que a mente da criança se agite, ela não tem preparo para isso. Basicamente é um guia de como tornar a infância dos seus filhos mais centrada. E eu acho assim, é só pena, eu acho que não tem em português. E um outro livro para completar essa lista, dessa primeira lista, é esse aqui, Motivar Sem Prêmios Nem Castigos, do Wolfgang Kohn. Ele é um catatal e ele não é facinho, tá? Não é um livro assim, fácil, é um livro acadêmico, na verdade, mas ele... Cara, é um livro sensacional para você entender como que a nossa mentalidade é baseada no faça isso e ganhe isso. Não faça isso ou acontecerá isso. Várias vezes eu já me peguei assim, ameaçando o Teodoro ou premiando por coisas que era óbvio que ele devia fazer. E esse livro tem me ajudado a entender que é possível educar a criança colocando nela, inculcando nela o propósito de fazer aquilo, o porquê fazer aquilo, sem que tenha que ganhar prêmio depois e sem ser castigado.
Castigo físico, vocês sabem que não é a minha praia, mas existem outras formas de castigar, né? E a gente recorre a elas. Mas como você pode criar esse pequeno ser humano a fazer as coisas porque elas precisam ser feitas, sem que vá ganhar um prêmio depois, ou sem que vai ganhar umas palmadas depois? Cara, é assim, ó, muito bom. Ele é em espanhol, mas é fácil de ler em português. Ele só não é fácil no sentido assim, não é uma leitura fluida, sabe? Mas, gente, o que é fluido nessa vida, não é mesmo? Educar filho, por acaso, é fluido? Recomendo. Bom, é essa a minha primeira lista de livros que eu acho super importantes que a gente leia. Então, eu vou fazer uma lista para o nosso próximo vídeo, para esse não ficar tão longo, com mais dicas de livro que vocês deviam ler, que eu acho que ajuda, né? Tem muita coisa da criação dos nossos pais, tem muita coisa de aprendizado coletivo, social, tem muita coisa de intuição, mas tem muita coisa que a gente aprende nos livros, com especialistas, muita coisa que pode vir a base da nossa educação. Ninguém ensina a gente a ser pai e mãe, essa aqui é a verdade, as pessoas acham que é normal. Tem um filho e vai vendo no que dá. Mas se dá pra gente ser mais assertivo, se dá pra gente fazer coisas melhores do que foram feitas com a gente, por que não? Né? Eu sou dessa opinião, eu ouço muito os meus pais, eu vejo muito do que eles fizeram, que eu acho que funciona, que eu acho que não funciona muito bem, sigo a minha intuição, eu oro a respeito. Muita gente pergunta, que tipo de... Essa, aliás, é uma discussão, né? Vocês seguem a linha positiva? Bom, tem aspectos que eu concordo e sigo. Vocês são Montessori? Tem aspectos que eu concordo e sigo. Mas não tem assim, não tem, eu acho que um rótulo, um tag assim para o que a gente faz. A gente tenta seguir uma educação cristã, respeitosa, não violenta e que preze, sobretudo, pela sanidade emocional dos nossos filhos, né? A nossa base. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, compartilhe com amigos e amigas que têm filhos, que querem dicas de como, né, fazer melhor. A gente quer sempre melhorar para os nossos filhos e a gente se vê no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você gosta, né, o que você gostou de cada um deles e se você tem outras sugestões, quem sabe até outras sugestões que estão na minha pilha número 2, que tá aqui, ó, a minha pilha número 2. Grava, bota aqui nos comentários que eu quero ver, tá bom? Um beijo grande, a gente se vê no próximo vídeo.